Isso. Lucas capítulo 1, versículo 39. Quem achou, diga amém, Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Põe a mão nesta palavra rapidamente para a gente fazermos uma oração bem breve e apresentar ao Senhor. Pai amado e querido Deus, apresentamos neste momento essa mensagem que vamos ler. E que através dessa mensagem todos sejamos abençoados, fortalecidos pelo seu poder. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Então aqui no versículo 39 do capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, o título, né? Maria visita a Isabel. Amém? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu do ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Glória a Deus. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Glória a Deus, igreja. Ou seja, bendita é a Maria, e bendito o bebê que estava sendo gerado dentro da barriga de Maria. Glória a Deus, igreja. E no versículo 43, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Glória a Deus. Olha que palavra abençoada que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Aqui nós vimos Maria e vimos quem? Qual é o nome da outra mulher? Já esqueceu? Isabel. Maria, ela era uma mulher incrivelmente virtuosa. Glória a Deus, igreja. O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher que é separada para quem? Para Deus. Diga glória a Deus. É uma mulher que obedece a Deus de todo o coração. Ela se coloca à dependência de quem, pessoal? Dependência de Deus. Glória a Deus. Ela acredita nas palavras de quem? De Deus. O anjo Gabriel visitou Maria e ele disse as palavras que Deus mandou ele dizer para Maria, dizendo: de ti vai vir o Salvador, que é o Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus, igreja. Deus, ele vai realizar o projeto dele e ele vai precisar de você para realizar esse projeto, porque ele se agradou muito de você, do seu coração, da sua pureza, da sua fé, de tudo que você é. Você é uma mulher rara de se encontrar. Você é uma mulher virtuosa. Glória a Deus, igreja.
E aí Deus ele se agradou tanto dessa mulher chamada Maria, que ele disse: eu vou realizar o meu projeto que eu tenho para toda a humanidade através dela. Ela vai gerar um bebê que será chamado o Filho de quem, pessoal? Filho de Deus. E a Isabel, ela era uma mulher estéril. Ela não podia engravidar, portanto não podia ter um bebê. Ela não podia ter um menino ou uma menina. Glória a Deus. E eles já eram avançados em idade, então isso tornaria mais difícil para ela engravidar. Ela já era idosa, bem idosa, Isabel. Fora do tempo dela, né, de mulher. As mulheres entendem isso. Glória a Deus, igreja. Quem entende isso? Porque quando você tem uma idade, já não é mais possível, né, a mulher engravidar. Glória a Deus, igreja. Então, o que acontece? O anjo Gabriel, o mesmo que visitou a Maria, visitou Isabel. Na verdade, visitou Zacarias, quando ele estava queimando incenso dentro do templo. E ele disse para Zacarias: Zacarias, você vai ter um filho, Isabel vai engravidar. E ele não acreditou, e por ele não ter acreditado, ele perdeu a voz, ele ficou mudo, porque ele não acreditou na palavra que o anjo trazia da parte de quem? Da parte de Deus. Glória a Deus, igreja. E diferente de Zacarias, Maria, ela acreditou na mensagem de Deus, ela acreditou nas palavras que o anjo estava dizendo para ela, dizendo que ela também ia engravidar. Só que no caso dela, ela não tinha esposo. Maria, ela era virgem. Glória a Deus, igreja. Por isso que você ouve dizer por aí, Virgem Maria. Só que o pessoal colocou Vixe Maria. Glória a Deus, igreja. Só que a palavra verdadeira é Virgem Maria. Diga glória a Deus. E aí Deus, então, falou para ela e ela acreditou. Ela disse que se cumpra em mim a palavra de quem? Do Senhor. E aí o anjo sumiu e foi embora. Passado um tempo, ela sentiu todos os sintomas da gravidez, sem ter um esposo. Ela tinha uma conversa com José ainda, era só uma conversa, não tinha relação nenhuma. Ela estava só na conversa, tinha planos talvez de casar, mas ela não tinha contato com José. Glória a Deus, igreja. Mesmo assim ela engravidou, porque a sombra do Senhor passou por cima dela, para que ela pudesse engravidar e gerar um bebê que seria o Filho de Deus. Glória a Deus, igreja. E quando ela já estava Isabel estava de 6 meses, Maria foi visitar ela. E é o que nós estamos lendo aqui. Quando Maria chegou lá na casa de Isabel e saudou ela, cumprimentou: bom dia, Isabel, a paz do Senhor, ou Shalom, né, no tempo antigamente, Shalom em hebraico. E aí o que aconteceu? O bebê que estava em Isabel, na barriga dela, saltou, pulou, começou a espernegar dentro da barriga de alegria. Isabel tomou um susto e disse: nossa, bendita és tu entre as mulheres. E Isabel se encheu do Espírito Santo de quem, pessoal? Espírito de Deus. Glória a Deus, igreja. E aí ela teve a certeza de que Maria era a mulher que Deus escolheu para trazer a este mundo o Salvador de toda a humanidade. O Rei, o nosso Rei, né? Nosso Salvador. Glória a Deus, igreja. Então ali foi um momento de muita alegria para as duas mães, Isabel e Maria.
Glória a Deus, igreja. Isabel trazia o João Batista e Maria trazia Jesus Cristo. Primeiro veio o João Batista, depois nasceu Jesus Cristo. João Batista pregou no deserto e batizou no Jordão. Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério com 33 anos, quando ele foi batizado no Jordão pelo João Batista. E assim começou o que nós hoje conhecemos, o que nós cremos, que através de Cristo nós somos salvos, nós somos perdoados todos os nossos pecados, porque o sangue dele que derramou naquela cruz foi tão precioso, foi tão importante, foi tão grandioso esse favor, que hoje nós somos abençoados em tudo. E o que nós pedimos a Deus, Ele vai nos entregar. Glória a Deus, irmãos. Então, essas mulheres foram mulheres muito virtuosas, muito abençoadas. E é o que hoje nós estamos comemorando. Glória a Deus, igreja. Mulheres, nós estamos comemorando e homenageando as mulheres que são mães. Estamos homenageando e lembrando dessas mulheres que às vezes elas fazem muito por nós e às vezes nós não reconhecemos o que elas fazem por cada pessoa, cada membro da família. E nós temos que aprender a reconhecer isso não somente no dia de hoje, que é o dia delas, mas todos os dias. Como a bispa Francilé falou num vídeo que eu até coloquei no grupo, né? Ela disse, se bem que eu considero que todo dia é dia das mães. Glória a Deus. Eu costumo dizer, as mães, elas são pessoas muito guerreiras. Elas são pessoas que são virtuosas. Quando elas, mulheres que se tornam mães, elas parece que ganham 10 vezes mais virtudes. Elas amadurecem muito, de maneira que elas se tornam a dona de casa mesmo. Glória a Deus, igreja. Fazendo de tudo pelos filhos, cuidando, amando, provendo, diga glória a Deus, fazendo de tudo para colocar sua casa em ordem. São mulheres virtuosas, diga glória a Deus. Só que tem algumas que se destacam mais do que as outras. É igual Maria comparada com Isabel. Por que Deus não escolheu Isabel em lugar da Maria? Porque Maria tinha mais coisas, mais virtudes, mais coisas boas para apresentar diante de Deus, e Deus se agradou muito mais dela. Isso não significa que Deus gosta mais dessa ou daquela, mas tem pessoas que são privilegiadas porque elas têm muitas virtudes, têm muitas qualidades. Glória a Deus, igreja. E quanto mais você, mãe, você, mulher, se aprofundar nas coisas de Deus, mais Deus ele vai te capacitar, te dar sabedoria e fazer você destacar entre as outras mulheres. Diga glória a Deus. Assim como Maria foi bendita, né? Ela disse, bendita seja tu entre todas as mulheres. Glória a Deus, igreja. Então busque isto para as suas vidas. Busque a presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela vem com um pacote cheio de virtudes, cheio de coisas maravilhosas que você pode aproveitar, receber na sua vida. Daqui a pouco você é uma pessoa que Deus ele se agrada tanto, mas tanto de você, Ele vai fazer de tudo para sempre garantir bênção na sua vida. Glória a Deus, Deus. Por onde você andar, onde você estender as suas mãos, Deus ele vai fazer você ser bem sucedido. Deus vai trazer sucesso para tudo que você vai fazer. Você vai abençoar pessoas, você vai abençoar famílias,
Deus ele vai te fazer mais que vencedor. Glória a Deus. Deus ele vai te usar de maneira extraordinária. Deus ele vai, através de você, converter a morte em vida. Através de você, Deus vai trazer bênção no lugar da maldição. Através de você, as árvores vão florescer. Através de você, coisas vão acontecer maravilhosas na sua vida. Porque você vai ser uma fonte de vida para muitos. Diga glória a Deus. Então procure ser sempre uma mulher virtuosa, uma mãe virtuosa. Faça como Maria, faça como Isabel, faça como Ana. E tem outro exemplo que é de uma viúva, a viúva de Naim. Ela estava passando uma dificuldade muito grande na sua vida. Aquela viúva, ela só tinha um bocado de farinha, uma panela, um pouco de azeite, uma botija. Glória a Deus, irmãos. Só dava para fazer uma refeição, já era os últimos grãos de trigo, já era a última botija que ela possuía de azeite. Então ela pegou o som. Então ela, quando recebeu o profeta Elias, um homem de Deus, ele pediu para ela um pão, ou melhor, um bolo, pediu alimento, água, e ela, com as virtudes de Deus na vida dela, ela não negou, ela só informou dizendo: Senhor, eu só tenho um pouco de azeite, um pouquinho de farinha para me fazer um bolo. Eu vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer porque não temos mais nada para fazer. Glória a Deus, irmãos. E aí o profeta disse: não temas, faça o que eu te pedi, traz para mim a água, traz para mim o bolo, porque você vai ter farinha e azeite até chover de novo nessa terra. Nunca vai faltar para você. Diga agora. Ele disse: tão certo como vive o Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus, irmãos. E ela correu, foi fazer o bolo, trouxe para o profeta, deu água para ele, fez como ele mandou. Daqui a pouco ela foi olhar as suas panelas, estava lá azeite, e ela derramava o azeite na panela e não acabava. A farinha, a mesma coisa. Daqui a pouco ela colocava uma xícara de farinha para fazer um bolo. Quando ela olhava, estava mais do que ela tinha colocado. E assim não faltou para ela azeite e nem farinha até chover de novo, porque ficou muito tempo sem chover naquela terra. Glória a Deus, irmão. Então Deus supriu a sua necessidade. Porque se nós tivermos a nossa confiança em Deus, tremor, nós vamos ser muito abençoados. Creia no Senhor, se aproxime do Senhor, ame ao Senhor, busque ao Senhor, se separe para o Senhor. Diga glória a Deus, porque Ele vai te abençoar, Ele vai fazer você vencer, Ele vai realizar os teus sonhos, Ele vai fazer você alcançar aonde você tem que ir. Só que você não deve ir pelo caminho errado, você não deve ir pelos caminhos que entristecem ao Senhor, você tem que ir pelos caminhos que agradam a quem, pessoal? A Deus. Fazendo como essa viúva, mesmo na dificuldade, ela não negligenciou a fé no Senhor, Deus. Ela não deixou de fazer o papel dela de uma mulher de Deus.
que foi servir uma visita, que foi servir um homem de Deus, que foi crer que Deus ia cumprir a palavra que saía da boca daquele homem, que foi acreditar, fazer algo que, se você for falar para uma pessoa comum, ela não vai nem passar pelo primeiro passo. O primeiro passo ela já dá um coice, como diz o pessoal, né? Ela já dá um coice, ela para. Eu vou alimentar esse profeta, eu vou dar água para essa pessoa, eu só tenho um bocado de farinha, eu só tenho uma botija de azeite, eu vou fazer alguma coisa por ele, ele que vai embora, ele que se alimenta para lá. É assim que a pessoa ia reagir, mas ela não. Ela pegou e disse, vai chamar ela chamava ele de Senhor, tão certo como vive o Deus do meu Senhor. Eu só tenho isso aqui, Senhor. Aí ela disse, não tem, mas vai dar, fala isso para mim. E aí você vai ver o poder de Deus. Glória a Deus, igreja. Deus ele está te observando lá de cima. Deus ele está vendo as suas atitudes aqui na terra. Às vezes você pensa, isso aqui Deus não vai me ver. Deus não vai ver o que eu estou fazendo, o esforço que eu estou fazendo, a oração que eu estou fazendo pelo meu pai, a oração que eu estou fazendo pela minha mãe, a oração que eu estou fazendo pelo meu filho. Eu acho que Deus não está vendo isso aí. Eu acho que está longe dos olhos de Deus. Só que Deus está lá te vendo. Deus está olhando o que você está fazendo. Diga agora. Deus está vendo que você está se esforçando, se dedicando. E daqui a pouco, quando você menos esperar, a porta que você esperava que Deus abrisse na sua vida vai se abrir. O milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Diga glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Passa o tempo que passar. Abraão tinha 100 anos. Diga glória a Deus. Isabel já passava da idade de ter um filho. Diga glória a Deus. Só que para Deus pode passar o céu e terra, mas a palavra dele não passa. Diga glória a Deus. Continue orando, continue buscando Deus, continue pedindo pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua mulher. Continue buscando, continue se esforçando. Que Deus está te vendo lá de cima. Uma hora a porta vai se abrir e aqueles que não acreditavam vão ver você ser mais que vencedor. Diga agora a Deus. Eles vão contemplar o teu milagre, a tua bênção que Deus vai fazer na sua vida. Eles vão ver o azeite se multiplicar. Eles vão ver a farinha se multiplicar. Eles vão ver você vencer. E vencer, e vencer, e vencer. Diga agora a Deus. Quando você olhar lá para trás, você vai dizer, Deus me tirou de lá daquele poço. E hoje eu estou aqui. Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, se você está passando uma luta hoje, agradeça a quem, pessoal? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Ele está preparando para você o melhor. Mas não desista, porque lá na frente está garantida a tua vitória. Diga glória a Deus. Amém? E não te preocupa com o tempo. Porque o tempo também é Deus que domina. Glória a Deus. É Deus que domina, Deus determina o tempo para tudo. Tempo de tudo, Salomão falou. Continue buscando, continue perseverando. Eu era um obreiro antigamente. Eu ficava na igreja direto. Eu olhava para o pé da igreja, olhava para o chão. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Eu com aquele desejo de ser pastor. E olhava para baixo, olhava para cima. Às vezes o pastor me deixava na igreja e eu pensava, será que esse pastor foi embora? Porque ele nem aparecia aqui, ele não aparece na igreja. Nem para me dizer um oi.
como é que está as coisas por aí. Eu ficava um dia inteiro na igreja. Às vezes eu chorava, às vezes eu estava alegre. Eu parecia um abandonado naquelas ilhas. Glória a Deus, igreja. Só que eu tinha certeza que alguém estava me vendo lá em cima. Diga glória a Deus. Que é o nosso Deus. E aí eu sonhava, e hoje eu estou aqui. Deus tornou realidade o desejo que estava dentro do meu coração. Porque eu perseverei, eu lutei, e uma hora eu gravei uma porta. E eu vou estar aqui. E eu sou uma prova viva de que Deus realiza sonhos. Eu sou uma prova viva de que Deus ele realiza desejo que está no nosso coração. Só que às vezes não é no nosso tempo. Às vezes a gente pensa, papai já passou muito tempo, não sei o que. Não, Deus está trabalhando. Não reclame, não murmure, agradeça a Deus, sirva a Deus, busque a Deus, dobre o seu joelho na presença dEle. Não importa quem está dizendo que não vai dar certo, não importa quem está dizendo que vai ser assim, sabe? Continue seguindo em frente, continue caminhando. Quando der para correr, corre, quando não der para correr, anda, mas não pare, vai em frente, porque Deus vai abrir essa porta para você. E as pessoas vão ver, eita, rapaz. Teve gente que falou assim, eu pensei que você não ia ser pastor, não, pensei que era o outro que ia ser pastor. Que o outro tinha mais jeito para ser pastor, você não tem jeito. E o outro ficou, e eu estou aqui. Porque Deus ele não olha para o exterior, Deus ele olha para o coração. Diga agora a Deus. Ele falou isso quando escolheu Davi, ungia rei. Tinha muitos lá que pareciam um rei, porque ele tinha a estatura, tinha a musculatura, tinha a altura, tinha tudo para ser um rei muito forte, muito abençoado. E o Davi, ele era um adolescente, não tinha nenhum jeito de ser, mas ele que se tornou rei. Glória a Deus, igreja. Talvez alguém diga, mas você é tão assim, você é fraquinho, você não tem experiência, você não tem sabedoria, você não sabe mexer com isso. Não, isso não é para ti. Mas aí, se você tem um desejo no seu coração de fazer aquilo, de ser aquilo, Deus ele vai te colocar exatamente lá onde você está dizendo, onde você deseja estar. E ninguém vai poder impedir, depende de você seguir em frente. Diga glória a Deus. Ana chegou já cambaleando no tabernáculo. O sacerdote disse, essa mulher está embriagada. Sai, essa mulher te afasta desse vinho, dessa bebida forte. Só que ela estava lá no coração, chorando, clamando a Deus pelo filho. E ela realizou o sonho dela, porque Deus cumpriu a sua palavra. Glória a Deus, igreja. Quem entendeu isso? Você entendeu? Você deve seguir em frente. Glória a Deus. Queria que você ficasse agora de pé para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus. Agradecer por essa palavra. Nós já vamos também pedir perdão para Deus, para que possamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus.